Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Agro, o primeiro podcast do Rio Grande do Sul voltado 100% ao agronegócio gaúcho. Esse programa é feito para você, produtor, produtora, cooperativas, empresas e profissionais ligados ao agronegócio que fazem com que o produtor leve todos os dias o alimento para nossas casas. Venham conosco em mais um episódio dessa revolução digital no agro gaúcho. Então, antes de começar aqui com o nosso convidado de hoje, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. É eles que fazem com que a gente consiga colocar esse programa no ar, fazer com que a gente alcance muito mais pessoas. Então, está conosco aqui assinando a Nicola Veículos, a maior, e eu disse a maior concessionária Chevrolet do Rio Grande do Sul no interior, com mais de 11 revendas, atendendo 1.700.000 pessoas em 99 cidades, com maior estoque de peças e veículos. E no mês de março é o mês da Montana. Se você quer comprar uma Montana com taxa zero, R$1.000 em bônus de acessórios, e para você que é nosso amigo produtor, você tem R$20.000 de desconto para adquirir uma Montana zero. Não tem desculpa. E se você é CNPJ também, você tem os mesmos R$20.000 de desconto. Então corra na Nicola mais próxima e saia de Montana 0 km. Também está conosco aqui a Cressol, a maior cooperativa de créditos do Brasil. Lá na Cressol você tem as melhores soluções financeiras para que você consiga solucionar todo e qualquer problema, seja na lavoura, seja em financiamento, seguro, não importa. Você vai procurar a Cressol, vai ter um consultor lá para te atender, analisar todas as suas dificuldades e trazer a melhor solução. Então procure a Cressol mais próxima, entre no cressol.com.br e veja a melhor solução financeira para você. Porque na Cressol é assim, tudo começa por você. Também aqui conosco a Egregio Negócios Rurais. Se você quer virar um pecuarista, um agricultor, você precisa adquirir uma fazenda. Então com a Egregio Negócios Rurais você tem as melhores opções, seja para compra, venda, avaliações, arrendamentos. A Egregio vai ter a melhor opção para você. Então procure a Egregio e venha ser um novo pecuarista, um novo agricultor, ou aumente a sua lavoura com a Egregio Negócios Rurais. Vamos iniciar esse terceiro episódio do podcast A Voz do Agro. Um podcast, como a gente falou, que é feito voltado para o produtor, produtora, cooperativas, empresas e profissionais do agronegócio. E a nossa entrevista de hoje ela é de fundamental importância para aquele produtor, pequeno e médio produtor, que está lá lidando com custo, com despesa, administração, às vezes não sabe o que fazer para melhorar o seu lucro, o seu faturamento, enfim. Está aqui conosco aqui uma pessoa que é autoridade, não no nosso núcleo regional, mas sim uma autoridade em núcleo nacional. Está aqui conosco, ele é agropecuarista, engenheiro civil formado pela FURGS, concluiu seu MBA em Factory na FAI, em 1980 criou a Nicola Engenharia, é ex-membro do Conselho de Administração do Grupo Nicola. Na região centro-oeste do país, administrou nada mais, nada menos que uma propriedade de 27.000 hectares. Aqui ao sul, administrou uma de 6.000, onde ele tinha cultura de agricultura, gado de corte, de cria. Hoje atua no planejamento administrativo, financeiro e desenvolvimento empresarial na Nicola Agronegócio, empresa que apoia pequenos e médios produtores. Está conosco aqui o senhor Paulo Roberto Nicola. Senhor Paulo, muito obrigado pelo convite de vir aqui trazer essa vasta experiência que o senhor tem, contribuir para que a gente consiga melhorar aí a vida dos nossos pequenos e médios produtores. Bem-vindo, senhor Paulo. O senhor ainda inicialmente contribui aqui conosco com 2 livros já escritos, né, senhor Paulo, que é A Lógica da Economia Rural, que está aparecendo aqui na tela, e Lucre Sempre com a Soja. Um é complemento do outro, senhor Paulo. O senhor pode, assim, explicar um pouquinho de cada um deles? Então o início foi o seguinte, esse livro, A Lógica da Economia Rural, eu escrevi para pequenos e médios produtores, e é o primeiro livro direcionado a pequenos e médios produtores numa linguagem extremamente acessível. Claro. Tá?
Como eu quero falar da área financeira, eu dei mais de 300 e poucas dicas nesse livro, uma leitura muito fácil, contando exemplos vivenciados por mim e exemplos de grandes produtores do que eles fizeram no momento de crise. Como é que eles conseguiram dar a volta por cima, né? E grandes produtores no estado. Eu entrevistei, conversei e muito aprendi com eles, inclusive muita coisa que eu pratico eu aprendi com esses grandes produtores em outros tempos, né? Então, para que o produtor tivesse conhecimento dos principais focos e das principais dificuldades do agro, eu consegui isso através de uma linguagem própria dentro da cultura do produtor rural, né? Ou seja, Eu uma me linguagem mais criei no coloquial, meio, assim, senhor Paulo. isto, bem direta, e é uma leitura muito agradável. Esse livro ele pegou mesmo. Eu lancei ele na Expo Inter, e justamente pela facilidade de comunicação, pela linguagem adotada no livro, a leitura através da história foi muito gostosa. E esse primeiro livro ele tem um objetivo, né? Todo livro é para mostrar ao produtor como é que ele consegue formar o capital dele ao longo do tempo. Porque a formação de capital não é de uma hora para outra. Então eu mostro os passos que normalmente as pessoas dão para conseguir formar um capital, para conseguir evoluir, momento certo de aplicar. E como eu domino eu domino muito mesmo, o dia a dia do pequeno e médio produtor, porque eu convivi muito com o pequeno e médio produtor, né? E as principais empresas que nós temos são muito ligadas ao agro. Nós temos a Nicola Veículos, que atende metade sul do estado. Sim, e nosso nós, patrocinador por exemplo, aqui, inclusive, senhor Paulo. Inclusive, mês de janeiro, nós fomos a empresa que mais vendeu a caminhonete S10 no estado. E se você for ver, 80% são produtores que são nossos clientes, né? E eu, quando tinha 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade, nós tínhamos uma empresa que era a Nicola Máquinas e Implementos Agrícolas, e vendíamos trator Ford New Holland, né? E todos os dias, 7 horas da manhã, se juntavam lá diversos produtores conhecidos na região, e eu era o que enchia o mate, eu era o guri para encher o mate deles, tá? E ali eu comecei a minha história. Depois eu fiz uma firma de engenharia e construí muito para fora, silo, galpões, moegas, né? E fui vivendo o dia a dia, e fui me envolvendo com a agricultura, e sempre tive uma paixão por ela. Então, só fazer um adendo aqui, senhor Paulo. Então, a sua introdução na agricultura, ela se deu através, logicamente, primeiro do contato com a Nicola Veículos, que fazia a venda inicialmente desses tratores, enfim, e também depois o senhor, a sua formação de engenheiro civil, o senhor auxiliava e fazia construções de silos, enfim, trabalhava. Aí começou o seu envolvimento no agronegócio, digamos assim. Aqui Santiago, na volta aqui, é o agro, né? Então a gente tem muita amizade, convive muito com a agricultura, e até o fato de eu ter entrado na área, digamos assim, né? Comecei a lidar com a pecuária, foi quando eu tinha uma empresa de engenharia, e na época do quebrou-se brasileiro, eu quebrei junto. Olha. Foi quando eu descobri que o fundo do poço tinha subsolo. tinha um esconderijo no fundo do poço. Aí eu passei a não confiar mais em banco, e o que eu fazia? Quando me sobrava dinheiro, eu arrendei um campo, colocava boi no campo. Quando eu faltava dinheiro, eu vendia os boi. Aí eu comecei a lidar dessa maneira para evitar de botar dinheiro no campo, e dei o primeiro passo. Depois, acabou acontecendo que eu tive que ir para o Mato Grosso tocar uma propriedade muito grande lá. Que é essa 17 da família aqui. Isso, aí eu fiquei um tempo lá, que era da nossa família, isso aí, do grupo.
E quando eu voltei de lá, acabou que eu tive que vender lá, porque morava aqui no Rio Grande do Sul, então tinha que ir lá toda hora, 2.300 quilômetros e voltar. Aí acabou que trocamos lá por algumas propriedades aqui e eu comecei a administrar propriedade agrícola, né? E depois um certo tempo eu comecei a plantar também e viver todas as dificuldades do pequeno e médio produtores. Primeiro ano, 2005, peguei já de cara aquela seca de Sim, aquela 2005. seca famosa. Aquela eu colhi 24 sacos de soja por hectare. Mas olha, colheu bem E, até, senhor Paulo. não, mas na época até eu colhi e o soja valeu 40, que era um preço acima da média. Então deu uma pequena equilibrada ali. Claro, Né? O segundo ano eu fui bem, colhi 40. olha, Só que o soja valia 24. barbaridade. E tu sabes que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu digo sempre, quando fecha uma porta, abre dezenas. E Claro, foi aí que eu comecei a digo, pô, eu vou ter que aprender a comercializar soja, né? claro, E como eu era da área financeira e da área administrativa, eu, eu fui desenvolvendo umas fórmulas, porque como eu tinha outras atividades, que me indicava como era o preço real da soja, né? Então, quando me ofereciam 110 pela saca de soja, eu ia lá na minha fórmula, não, mas o preço é 130, tá abaixo. Então, eu desenvolvi tipo um índice e usei aquele índice muito tempo. Até que eu fui descobrir que aquele índice era o único que usava no Brasil, era eu, tu vê só. né? Então, E só para mim acabou, entrar virou... nesse adendo, senhor Paulo, para a gente poder contextualizar, que o pessoal entender, para relacionar essa sua ferramenta que o senhor construiu com a sua experiência, porque na verdade hoje a gente vamos relacionar a compra de veículos, né? Hoje a gente tem uma coisa chamada FIP, que é que a gente quando vai comprar ou vender um carro, a gente olha esse índice da FIP. O senhor criou a nível nacional, então, a FIP dos grãos, correto? É isso? Isto, só que eu chamo de PAB, PAB, tá? exatamente. Isto. Então, ele serve de referência. Hoje, por exemplo, tá? Hoje estão oferecendo aqui no Centro-Oeste, tá? Outra coisa, deixa eu deixar bem claro, todo o meu trabalho é em função do pequeno e médio produtor, Claro. tá? Porque os grandes sabem se defender. Tá? Então eu foco muito pequeno e médio produtor. Então esse índice ele serve de referência. Hoje, por exemplo, estão oferecendo 113 por um saco de soja e o preço real dele seria 131, para você ter ideia. Claro. Então alguém está ganhando no lugar do produtor. Tá? Então esse índice é uma tremenda ferramenta e ele é divulgado diariamente no meu site. Claro. Inclusive, né, senhor Paulo, ele virou tema de... Ele entrou em grade acadêmica, inclusive. Seu índice, inclusive, o senhor Antônio da Luz usa bastante, né? Lá nas É, aulas dele. quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu coloquei por cima assim, o que seria o PAB. Né? Dei uma ideia. E aí ele encontrou muito questionamento. Pô, como é que esse cara criou um índice que serve de referência, né? E esse índice nada mais é do que uma média. Mas o problema não é ser uma média. O problema foi provar que esse tipo de média representava o preço real da soja. Tá? E aí eu fui muito questionado, inclusive, pelo Antônio da Luz do Sistema Farsul lá. Sim. Né? Mas assim, ó, só para a gente contextualizar também aqui, porque a gente vai entrar aqui numa outra seara agora, porque na verdade o contexto que a gente vai passar, porque a gente quer mostrar para o agricultor algumas coisas que ele deve seguir na gestão da fazenda dele, e o PAB, ele, porque assim, ó, existe duas situações, né, senhor Paulo, aquela do preço real, do preço de custo, porque na verdade se criou a ideia de que a soja está alta, tem que vender, mas não é assim que funciona, né? Como o senhor em algumas entrevistas, o senhor comenta da sua experiência de venda sobre quanto ganhar na venda da soja, porque não é só, tá alta, vamos vender, porque só um pouquinho, tu atingiu o que você queria com a venda da soja, você conseguiu
concluir de retirar os custos? Porque tem isso também, né, Paulo? Tá, vamos direto ao ponto, tá? Por que o produtor não consegue saber o momento de vender a soja? Tá? Só tem uma explicação, tá? E eu vivo dizendo, no território nacional, alguém dizer que saiba quanto vai custar para produzir um saco de soja na próxima safra, ele é bem complicadinho isso, porque os grandes produtores, eles têm um apoio muito grande financeiro e administrativo. E mesmo assim tem tremendas dificuldades, tá? O produtor não sabe quanto custa para produzir um saco de soja. Eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje o custo para o pequeno e médio produtor para produzir um saco de soja está na casa de R$ 89. Tá? Estão oferecendo para ele 113 hoje. Bom, agora ele tem uma noção de quanto vai ganhar, desde que ele saiba quanto custa. Tá? Então veja hoje, tá? Vamos ver o caso de hoje, tá? Vamos supor que ele saiba. Bom, eu gastei R$ 89 para produzir um saco de soja. Tá. Estão me oferecendo 113. É um bom negócio? E ele fica em dúvida. Vendo ou não vendo? Será que eu estou ganhando o suficiente? Aí é que entra o PAB. Aí ele entra no meu site, vai lá e está escrito: o soja está valendo 131. Pô, para aí. Então eu vou segurar a minha safra. Claro. Né? Porque imagina, eu vou vender a 113 se está a 131. Tá? Agora vamos supor que ofereçam para ele 140. Bom, eu vou vender correndo porque o preço, a tendência é baixar. Tá? Então, olha que beleza é ele ter essa ferramenta para ajudar ele no momento de comercializar a safra. Exatamente. Vale ouro isso. Deixa eu só entrar. Qual é o problema aí no meio? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Qual é o problema que tem aí no meio do que eu expus? Sim. O produtor conseguir levantar o custo da sua lavoura com segurança. Aí eu quero entrar aqui para contextualizar, para que a gente possa introduzir, porque isso aí, na verdade, Sr. Paulo, a gente está falando do final da história, né? Porque vender a soja é o final da história. Antes disso, a gente tem a questão da produção, do custo. E eu quero que o senhor nos ajude para que o produtor entenda, porque assim, ó, existe perfis hoje, dois perfis praticamente de produtor. O produtor tradicional, Paulo, e eu quero que tu nos ajude a entender essa diferença, que o produtor tradicional é aquele que vai a toque de caixa, planta e lá no final das contas vê o que vai dar, não analisa custo, vai tocando do jeito que dá. E também a gente tem aquele hoje, a linha do produtor, que é o administrador da propriedade, que é aquele que analisa custo, que analisa dados. O senhor consegue hoje nos explicar como que a gente chegou nesses dois modelos e qual que é a dificuldade de um chegar no outro? Tá. Isso aí não se encaixa só para o produtor, né? Isso aí é uma classificação técnica. Claro. Normalmente, começa sempre como empreendedor. Qualquer atividade, seja uma olaria, inicia como empreendedor. O que é um empreendedor? Vamos focar o produtor rural. É aquele cara que sobe no trator para plantar, ele ajuda a colher, ele pega o caminhão e leva para entregar na cooperativa ou no cerealista. Então ele se envolve com a parte operacional. Tá? E eu conheço muito bem isso. Esse produtor não tem, mesmo ele querendo, jamais ele vai conseguir definir o custo, vai ter noção disso. Né? Quem é que orienta ele sobre que produto comprar? O vendedor. Claro. Então, eu ouço seguidamente dizerem assim, ó, é porque o produtor não faz isso, não faz aquele outro. Dizem porque não conhecem o dia a dia do produtor. Né? O pequeno e médio produtor, ele leva algum tempo para conseguir pagar o equipamento, ter um capitalzinho de giro, e ele vai evoluindo até que ele consegue começar a administrar a propriedade. E aí é um passo grande, né? Porque aí ele vai o quê? Ele vai
começar a colocar pessoas no seu lugar, ele não vai mais plantar, ele para de colher, e aí então ele começa a cuidar dos custos, começa a fazer orçamentos e pegar vários preços para comprar os produtos, começa a ver quais são as melhores alternativas que tem de financiamento, começa a participar das entidades, sindicato rural, fazer algum curso. Bom, aí ele está partindo para ser um administrador. Sim, porque Tá? o que a E gente depois... precisa entender, o que a gente precisa entender, Paulo, só para, nesse contexto, o senhor está falando assim, porque a primeira coisa o que o produtor precisa entender é os custos. E hoje, assim, ó, apontei algumas coisas que eu quero que o senhor nos explique aqui para deixar claro para o produtor, porque assim, ó, o que é o custo de uma lavoura? Porque assim, ó, eu vou fazer algumas perguntas dentro de algumas perguntas aqui, mas, por exemplo, o que é o custo da lavoura hoje? Aí a diferença, assim, senhor Paulo, ó, na hora lá de calcular o custo, a gente tem o produtor que já tem o maquinário pago e a propriedade paga, mas também a gente tem o produtor que não tem o maquinário pago e não tem a propriedade paga. Ele anualmente ali, geralmente os pagamentos de propriedade e do maquinário, ele é anual com as colheitas, principalmente da soja, né? Então assim, ó, o que é o custo observando insumos, enfim, e para esse que está pagando o maquinário e está pagando a propriedade, como é que a gente diferencia do produtor que já tem esse maquinário e essa propriedade paga, senhor Paulo? Como é que funciona? Tá. O que você acabou de perguntar, ele envolve o grande produtor, mas muito grande mesmo. Tá. Tecnicamente, esse tipo de contabilidade, ele se aproxima, digamos assim, ó, 98% da realidade. Tá? E mesmo os grandes produtores, eu estou te falando de 2, 3 mil hectares, eles não têm condições de definir quanto custa para produzir um saco de soja. Certo. Tá? Então, a questão de maquinário, por que o maquinário é o principal gargalo? Todo mundo trava, né, na hora de definir o custo do maquinário. Por quê? Tecnicamente, deveria ser considerado depreciação, mas o produtor, na realidade, ele tem um trator lá que ele pagou a metade e a outra metade ele nem sabe o valor da prestação e nem sabe quando é que vai terminar. Tá? Tem um trator que está na propriedade, ele comprou um para substituir aquele, e aquele trator continua na propriedade dando manutenção, que o custo da manutenção é altíssimo. Tá? Ele tem um trator que ele já pagou há muito tempo, não tem nem noção do que vale. Né? Então, isso aí não é o pequeno e médio produtores. Essa é uma dificuldade de todos os produtores. É aí que realmente complica bastante. Mais lá adiante a gente vai ver, porque o que acabou, o que eu consegui fazer. Lá adiante a gente vai conversar sobre isso. Eu consegui desenvolver uma ferramenta de maneira simples. Claro. Tá? E vou te falar desse custo de maquinário. Como é que eu cheguei de uma maneira simples para o pequeno e médio produtor e para o grande produtor também. Tá? Quando eu fiz aqueles programas Notícia Agrícola, foi um dos grandes debates ali. Tá? O que eu sugiro? Não vou explicar como é que eu calculo. Claro. Mas eu vou fazer uma afirmação agora. Tá? Aquele pequeno e médio produtor que eu falo, ele planta em torno de 500 hectares. Eu tomo como referência 500 hectares. Por que isso? Porque é um conjunto completo de semi-plantadeira, de pulverizador, do maquinário que ele precisa para plantar, com 500 hectares. Tá. Se ele passou muito disso, ele tem que comprar outro conjunto. Então, eu peguei o produtor com 500 hectares e com aquele equipamento para produzir dentro dos 500 hectares. Tá? Quem tem esse tipo de maquinário, ele gasta 3 sacas de soja por ano para comprar esse maquinário. Isso aí foi a grande sacada minha.
Tá? Mas não é sacada, foi a maneira de calcular isso. Então eu fiz vários cálculos, e só para você ter ideia, esses cálculos eu fiz e discuti muito com o Antônio da Luz. Claro. Mas até que foi ele se convenceu que o meu cálculo estava certo. O que acontece? Umas 3 sacas por hectare é para comprar um equipamento novo e manter esse equipamento trocando a cada 8 anos. O cálculo é bem simples de fazer, mas eu não vou me envolver no cálculo agora. Claro. Mas acredite, parte do princípio que o equipamento, o valor de 3 sacas de soja por hectare ao longo do ano, você consegue manter na propriedade equipamento sempre em boas condições. Deu para entender isso? Claro, deu para entender. Tá. E até... Tem que deixar bem claro isso aí. Só complementando. Agora, vamos falar da sojicultura. Tá? O equipamento ele serve inverno, serve verão. O que eu faço na minha propriedade? Considero 2 sacas de soja, 2 sacas de soja para o verão e 1 saca de soja para o inverno. Então, os pagamentos do maquinário, eles são rateados em todas as culturas. Eu rateio dessa maneira. Claro. Por quê? Os equipamentos são muito mais exigidos na época do verão no soja. Uma única observação aqui, que também é outra questão que vale a pena falar só sobre ela. A colheitadeira está fora. Anotem e me cobra no fim por quê. Tá. Não considero nesse custo a colheitadeira. Depois nós vamos descobrir. Então, com essa regrinha simples, eu consegui cruzar por todo esse fator complicante. Tu vê só. Tá? Aí os economistas vão dizer assim, e os economistas e os contadores vão dizer, tá, mas e a depreciação? Eu não considero a depreciação, e os contadores vão me entender, porque a administração rural e a tributação é feita pelo regime de caixa. É o que entra menos o que sai, e ponto. Tá? E depois de um certo tempo, esse equipamento, na hora de trocar, ele vale em torno de 20% de um equipamento novo. Tá? Então, considera-se que na troca ele entregue o equipamento entre 20% e 30% do valor do novo e pague a diferença. Então, nesse caso, por ser regime de caixa, esqueça a tal depreciação, que é o que mata todo mundo. Sim. Então é muito simples. Detalhe, né? Então esqueçam todo o resto e considerem o meu custo de maquinário é 3 sacas de soja por hectare. E esqueça a plantadeira, a colheitadeira. Tá? Com esse dado, você resolve o maior problema de todos os produtores, pequenos, médios e grandes. Claro. Pode ter certeza disso. Porque até levando em consideração, o senhor falando notícias agrícolas, uma entrevista que o senhor deu, até que o senhor comentou um caso de um conhecido amigo seu, enfim, da compra emocional do maquinário, porque uma coisa é o senhor adquirir o maquinário porque o senhor tem a necessidade de fazer a substituição, né, daquele maquinário que está ficando obsoleto na propriedade, por um maquinário que venha a ser mais prioridade naquele momento, que o que chama atenção é, como o senhor comentou numa entrevista, que o pessoal vai nas feiras, né, senhor Paulo, e é muito bonito, né, a gente teve a Expo Direto agora, por último, uma festa muito maravilhosa, maquinários lá que brilham aos olhos, né, e muitas vezes o produtor nem vai para comprar o maquinário, mas aí se emociona, um shopping aqui, o amigo ali, enfim, acaba fazendo essa compra emocional que é muito prejudicial, não é verdade? Sabes que quando eu fiz o programa Notícias Agrícolas, que é um programa a nível nacional, eu disse ao vivo, olha, sugiro, não aconselho a comprarem equipamento na Expo Inter. Mas olha, todo mundo parou, vai dar confusão, porque lá vendem bebida alcoólica. Na Expo Direto, a gringaiada lá é para negócios. Sim. Não tem essa história. E eu conheço os gauchinhos daqui, lotam o ônibus, vão lá para a Expo Inter, se emocionam, tá o vizinho do lado, tá o parente, e lá
cara esquece tudo e o vendedor mostra aquela maravilha ali que vai definir. E ele vai comprar sem orientação. Esse que é o problema. Sim. Eu, quando eu compro no Expoente, mas o meu agrônomo me diz, precisa de um trator com essa potência para esse equipamento e tem que ser os dois justos, não adianta sobrar máquina nem formar máquina. E eu preciso de uma máquina de tantas linhas para conseguir essa lavoura, então tem que ter uma orientação. Eu saí de casa com orientação do que eu devo comprar. Lá tem ótimas oportunidades. Esse ano eu comprei um trator lá. Claro. Né? E um trator que eu vim acompanhando e pesquisando e nós vendo. Agora levaram para o Expoenter com um bom desconto. Bom, aí eu fui comprar o trator com os dois pés no chão. Claro. Tá? E eu comentei isso ao vivo lá, mas num primeiro momento, quando eu disse que não aconselhava comprar na Expointer, até eu dizer que era por causa da bebida alcoólica, ficou todo mundo sem jeito. Porque assim, né, Paulo, tu veja bem, né, uma coisa é tu sair para uma feira programado com a sua consultoria ali do agrônomo, dizendo, olha, você precisa disso, porque na verdade tu te programa inclusive para vender o teu, né, porque tu adquiriu um maquinário sem planejamento nenhum, isso interfere inclusive na venda, porque tu acaba se desesperando e vendendo aquele maquinário que você já tem, de forma mais barata, enfim, ou acaba mantendo ele na propriedade, como o senhor bem comentou, fazendo manutenção, e é um patrimônio ali que você poderia estar usando, né, para, inclusive, no próprio bem da propriedade, né? Então, essa é a diferença de você sair para uma compra orientado do que simplesmente sair à reveria, né, como se diz. Sobre isso aí, no meu primeiro livro, quando eu mostro para o produtor os problemas que ele cria na propriedade, eu cito isso aí, ó. Ele vai lá, compra o maquinário para depois vender aquele que ele iria substituir. Mas eu conto o que acontece normalmente. Primeira vez que aconteceu comigo. Quando eu comprei um maquinário, aquele ficou na propriedade uns 60 dias, dali a pouco eu não conseguia mais convencer meu capataz, nem meu agrônomo, que poderia tirar o maquinário de lá. E agora, como é que nós vamos fazer para levar palanque lá no fundo do campo? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquele outro? Eu mandei imediatamente tirar o maquinário de dentro da propriedade, tá? Antes dava um jeitinho de levar com a caminhonete, dava um jeitinho para isso, porque o custo de manutenção do equipamento é muito alto. Hoje em dia é muito alto o equipamento. Então, por exemplo, tá? Esse trator que eu comprei vai chegar agora dentro de 10 dias. Mas quando ele está na porteira entrando um, já está saindo outro para mim botar a venda numa revenda. Claro. Que aí termina com esse problema, tá? E outra coisa, para você ter ideia, aconteceu comigo. Eu tinha uma maquininha lá de classificar semente. Tá? E o tempo foi passando, ela ficou lá, e esses dias eu precisava comprar um equipamento, que era um scrape. Aí eu fui lá na propriedade, olhei aquele equipamento, olhei aquela máquina guardadinha no galpão, num canto, chamei o pessoal, vem cá, mas essa máquina aí não vale nada? No fim, acabou que aquela máquina ali valia 20% do equipamento que eu estava vendendo. Eu vendi aquela máquina e comprei outra. Então, não se deixa na propriedade equipamento que não for extremamente necessário. Porque se ficou na propriedade, vamos ver se vocês já viram falar isso. O capataz pega para levar a patroa lá na esquina, aí de repente tem que buscar não sei o que lá fora. Né? Para você ter ideia, só para encerrar, a moto que eu tenho dentro da propriedade, que é o maior investimento que eu fiz, porque resolve 501 problemas, meu caseiro usa, todo mundo usa para ir para cá e é muito ágil, não tem placa, porque aí não sai para a rua. Claro. Isso que nós somos representantes da Honda, eu comprei a moto, botei na propriedade, e quem é que vai sair uma moto na rua se não tem placa? Sim, vai arrumar um problema de graça, porque, né, senhor? Então você vê que é muito complicado você administrar
o equipamento, o maquinário dentro da propriedade. E outro detalhe, assim, só para a gente, porque na verdade hoje o debate sobre o maquinário, ele não sei a proporção, mas quase 50% dos problemas das propriedades hoje, né, Sr. Paulo? Porque assim, voltando um pouco no tempo, depois a gente vai debater também sobre isso, a questão ao elevar o preço da soja ao nível de quase R$200 ali entre 2020 e 2021, comecinho de 22 ali já começou a mudar um pouco, mas se adquiriu muito maquinário a um preço muito alto da soja. Então o produtor, aquele que fez uma conta de 1.000 sacas para pagar o maquinário lá em 2021, hoje ele está pagando 2.000 sacos de soja. Claro, uma conta simbólica, assim, mas isso trouxe, inclusive, um super endividamento para esses produtores, né, Sr. Paulo? Não sei se o senhor observou isso aí nesse período em que a soja disparou, se fez muito negócio, e depois, com a queda da soja, o pessoal não está conseguindo administrar essa situação, né? Olha, eu acho que não. Eu acho que não acontece isso aí pelo seguinte, ó. Nós estamos falando de equipamento, não estamos falando de grandes investimentos. Por exemplo, vou botar irrigação considerando isso. Mas quando as trocas de equipamentos são conscientes, tu troca uma máquina esse ano, tu troca uma máquina daqui a 2 anos, 3 anos, tu vai trocando as máquinas, então a época tu vai pegar com preço baixo e outra época vai acontecer o contrário. Então, na média, que é onde é o meu principal foco, eu não considero uma safra isolada da outra. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo pequeno aqui. Quando eu vou orçar o custo da próxima safra, se um ano atrás eu gastei 18 mil litros de diesel, o outro ano gastei 17.500, o outro gastei 18.100, quando eu for orçar a próxima safra, eu vou orçar pela média das últimas 3. Tá? Então, uma safra vai estar com preço lá em cima, uma safra vai estar com preço lá embaixo. Então, essa pequena variação do preço do soja, tá? Ela vai se equilibrando para aqueles que têm um pouco de bom senso na lavoura, que é necessário. Até porque eu acho que quem não tem bom senso já perdeu a área, já parou de plantar. Né? Então eu não acredito que alguém vá lá e compre um valor significativo em equipamentos que realmente venha a prejudicar ele. Tá? A não ser que ele compre de uma hora para outra um volume muito grande, renove todo, que é um absurdo isso, não vejo essa situação no ar. E dentro dessa regra que o senhor comenta aí, essa média das últimas 3 safras, por exemplo, isso aí a gente se aplica a tudo, né? Insumo, a tudo que for derivado ali da produção, se calcula mais ou menos dessa forma aí, né, Sr. Paulo? Todas as questões, né? E você vê, e isso ainda tem um benefício muito grande, que serve até de controle de estoque, né? Claro. Vamos supor que esse ano eu plantei e gastei 20 mil litros de diesel. Se eu não aumentei a área, se eu não fiz uma barragem, alguma coisa está acontecendo. Claro. Estou falando isso porque uma vez aconteceu comigo, tá? De gastar um volume acima do normal. E eu fui a fundo, e aí que me dei conta que os caminhoneiros que deveriam comprar os diesel, né, estavam abastecendo dentro da propriedade. Então serve também de controle de estoque. Claro. Tá? E o maquinário, ele deve ser comprado só com extrema necessidade, tá? E muito bem avaliado. O segundo programa lá do Notícias Agrícolas, o segundo programa que mais deu, digamos assim, um bom debate, foi a colheitadeira. Até porque a história que eu contei da colheitadeira. Tá? A colheitadeira, ou ela é gasto, ou ela é investimento. Tá? Eu plantava 500 hectares e na condição de financeiro, nunca consegui ter uma colheitadeira. Terceirizava sempre.
porque ela não era investimento, ela seria um gasto. Tá? Então, e é fácil determinar isso. Na região aqui, por exemplo, tá? Uma colheitadeira cobra 5,5% para colher a safra, certo? Correto. Se com 5,5% que eu vou pagar, eu conseguir pagar a prestação da máquina, é investimento. Porque a máquina está valorizando e eu estou pagando a prestação dela. Agora, se 5,5% do que eu gasto não conseguir pagar a prestação da máquina, eu estou tendo um gasto. Então, terceirize. Porque é muito simples de fazer a conta, porque tem máquinas que colhe a minha lavoura e colhe outras lavouras. E ela colhe o trigo, ela sai colhendo vizinho, então quem colhe para fora talvez consiga pagar. Mas aí é só fazer as contas. 5,5% do que eu colhi dá tanto, isso paga a prestação da máquina? É difícil de fazer essa conta? Não, até então a gente precisa deixar bem claro aqui que hoje numa conta singela, o custo então da colheitadeira é 5,5, então ela é o que ela vai custar para colher. Aqui na região, o proprietário da máquina, quando a gente terceiriza, ele cobra 5,5%, eu vou pagar 5,5% para ele. Tá. Se com 5,5% eu consigo comprar uma máquina, porque uma máquina tu pode parcelar em 8, 10, 12 anos, uma coisa assim, tá? E não podemos esquecer que a máquina, dali a 8, 10 anos, ainda ela vale 30, 40% do que foi pago. Claro. Tá? Então, tu tem um patrimônio no fundo. Então, por exemplo, tá? Vou te dar o exemplo agora da última máquina que eu comprei. No tempo que a máquina custava 1.750.000, tá? A minha eu vendi por 500. Financiei só 1.250.000. 1.250.000 eu dividi em 10 parcelas e os 5,5% paga ela e ainda me sobra alguma coisa. Então, isso é um investimento. Que está se pagando. Está se pagando. Agora, se eu não conseguir pagar ela está sendo um gasto, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquele outro, e estou gastando mais. Então, terceirize. Esses detalhes que fazem diferença. Porque hoje a colheitadeira é o maior investimento em maquinários, digamos assim, né, senhor Paulo? E o que a gente tem visto hoje é o investimento de empresas que terceirizam a colheita, ou seja, compram em maior quantidade, porque daí conseguem abranger um maior número de propriedades colhidas, digamos assim, né? Então hoje, realmente, se dentro desses 5,5% você não conseguir pagar a prestação, muito melhor e vantajoso, como o senhor comenta, então, terceirizar o serviço, né, senhor Paulo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos produtores fazem essa conta? Simples. Difícil, né? É aquilo que eu digo, eu não falo nada que todo mundo não saiba. Às vezes a pessoa corre tanto, usa um pouco de emoção e não enxerga essas continhas simples de se fazer. Sim. E você sabe bem a pressão dos vendedores, né? Claro. Porque como o senhor disse, né, assim, hoje, como o senhor disse, né, o mais correto qual é? É tu buscar uma assessoria, uma consultoria, porque se você for lá no vendedor, o negócio dele é vender. Ele não vai te dar uma informação técnica, não vai te dizer o quanto tu vai economizar, o quanto tu vai gastar, enfim. Ou seja, e muitos dos produtores tiram base de informações que talvez não sejam as mais precisas, o que leva, às vezes, um prejuízo aí sem mensurar, né? Ou seja, o mais correto hoje é tu sempre, claro, com o seu agrônomo, com a Nicola Agronegócio, por exemplo, que administra e dá esse tipo de consultoria, né? Tu trazer, como o senhor disse também, tu ir a workshop, tu ir a feiras, a palestras, enfim, porque uma das coisas que eu botei aqui para a gente conversar, senhor Paulo, é o seguinte, tem um outro item aí que o produtor nunca calcula, que é o seu trabalho. Porque na verdade talvez se ele calcule 1 ou 2 itens ali, o trabalho dele ele não tem ideia do que ele custa para a propriedade dele, não é verdade, Paulo? Tá.
Eu vou fazer uma retificaçãozinha do que você falou há pouco, tá? Tá. Eu não dou consultoria. Todo o meu trabalho que eu faço é gratuito, tá? Certo. Eu escrevi os 2 livros e distribuí gratuitamente por 7, 8 anos, deixei na internet para quem quisesse baixar, tá? Tá. O índice PAB acessa gratuitamente ele. Tá? Os livros comecei a cobrar agora, porque todo mundo diz que baixou meu livro. Aí eu começo a conversar, ninguém sabe o que está dentro. Que bárbaro. Tá, então, quem comprar, no mínimo, vai tentar ler. Tá? Então, eu não presto consultoria. Isso aí é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. Nunca cobrei uma palestra. Às vezes vou lá em Passo Fundo da palestra, vou lá e boto gasolina, vou porque é um prazer meu. Hoje eu tenho um cuidado. Eu só dou palestras para estudantes e para pequenos e médios produtores quando sou solicitado pelos sindicatos. Certo. Aí vou gratuitamente, porque conhecimento a gente tem que transferir, tá? Isso aí é o que fez a humanidade chegar onde chegou. E eu, como tenho esse conhecimento, tá, e enxergo esse vácuo dentro da agricultura, eu me propus a fazer esse trabalho, que eu gosto, por sinal, né? É minha profissão. Claro, claro. Não, perfeito. Não, isso aí faz total e fundamental diferença, né? Porque muitas vezes, como o senhor comentou, o pequeno e médio produtor nem sempre ele não tem formação, ele tem, na verdade, a experiência ali que ele trouxe do pai, do avô, e só que a agricultura, ela mudou com o tempo, né, senhor Paulo? Porque antigamente a gente tinha muito feeling na agricultura, e isso aí mudou, hoje são dados técnicos, muita informação. Mas aí, para reiterar a minha pergunta ali, a questão do quanto eu, como produtor, custo para a minha lavoura, porque eles têm que se mencionar não o custo efetivo aquele de insumo, maquinário, enfim, mas também o seu próprio custo, né, Paulo? Como é que faz isso aí na lavoura? Isso aí eu chamo de custo do eu. Eu. No meu livro eu chamo de custo do eu. É o custo que eu... Tá. Isso aí faz parte isso aí acontece quando a pessoa é empreendedora, que ela mistura a conta dela, tá, com a conta da atividade. Bom, hoje, o produtor que fizer isso não vai longe. Certo. Tá? E esse sistema que eu desenvolvi, né, ele funciona da seguinte maneira. Ó. Parto do princípio que eu sei quanto vou colher. Quanto é que um produtor vai colher no próximo ano? Tá? Ele olha a média dele para trás. Ele tem uma média em época de tempo bom e uma média em época de tempo ruim. Tá. Né? Então, com um pouco de bom senso, ele sabe quanto saco de soja vai colher pela média. Tá? O que penso eu? Ó? Raciocina comigo. Eu trabalho com a média. Tá? Esse ano, por exemplo, tá? Esse ano, quando eu fiz o custo da minha lavoura, eu projetei uma colheita de 58 sacas de soja por hectare. Tá? É a média que eu tive dos outros anos. Claro. Não está aí a média desse ano passado, que foi um ponto fora da curva. Claro. Tá? E considerei 58 sacas de soja porque tinha uma previsão de boas chuvas. Então, para mim, é uma média normal em épocas boas, tá? Não sendo seca, digamos assim. Claro. Bem, se eu colher 70 sacos de soja, que é o que eu acho que vou colher, a minha lavoura já está em andamento e está se preparando para isso, já estou na metade e o pior já passei. Tá? Claro. Então, esses 70 sacos de soja, ou seja, eu estou colhendo 12 sacos a mais do previsto. A média. Isso, estou colhendo mais que previsto. Agora, se eu estou esse ano colhendo 12 sacos a mais e eu estou na média, pode ter certeza que tem um ano que eu vou colher 12 sacos a menos. Isso vai fazer com o quê? Com que eu reduza violentamente a ansiedade futura. Claro. Porque os meus custos, e também aí tem outro probleminha que o produtor tem, o administrador tem, é de saber
qual o melhor momento de comercializar a safra. E acredite, facilmente, isso é possível. E bem fácil de identificar. Tá? Não sei por que ninguém tem o interesse de levar esse conhecimento ao produtor. Claro. Tá? Porque é muito mais difícil produzir com eficiência, com toda essa tecnologia que tem aí, do que fazer meia dúzia de contas no escritório. Claro. E faz em segundos, tá? né? Isso. Então, se eu defino quanto é que eu vou colher, tá? Na média, que aí tu vai acertar. Agora, quando sobrar, pelo amor de Deus, não pensa que está na hora de trocar caminhonete, comprar carro, usar aquele dinheiro. Tu tem que gastar o que está dentro dos 58 sacas. Fazer um corte aqui, senhor Paulo, só para a gente seguir no seu raciocínio, mas então tá. O Sim. senhor tem a média dos seus 58 sacos. Então todo o seu custo, a sua programação da lavoura é em cima de 58 sacos. E aí quando o senhor faz 12 sacas além da sua média, o que o senhor deixa bem claro aqui é que não é para a gente sair torrando, né? Porque esse ano deu acima da média, vamos torrar. Não, isso na verdade, esses 12% é a sua gordura que o senhor vai jogar para que ela, quando a média der 12 a menos, correto? É isso que o senhor está explicando para nós aqui. Tá, agora vou responder a tua pergunta. Esse ano eu vou colher, eu sempre tiro da lavoura, para minhas despesas, 10 sacas de soja por hectare. E pago arrendamento, eu estou falando custo total de arrendamento, de juros, maquinários. O meu orçamento é completo. Tá? Eu tiro para minhas despesas 10 sacas de soja por hectare. Então, esse ano, eu vou tirar 10 sacas de soja por hectare para as minhas despesas. Agora, ano que vem, se der uma seca e eu colher 20 sacas de soja por hectare, eu vou tirar 10 sacas de soja por hectare para a minha despesa. Tu entendeu? Por quê? Eu trabalho com médias, então o que vai sobrar esse ano que vem vai cobrir essa diferença. Porque eu vou pela média. Isso faz a diferença. Agora raciocina comigo, respondendo a tua pergunta. Se eu sei quanto eu vou plantar e eu sei quanto estão me oferecendo pelo saco de soja, eu tenho uma boa noção do custo da lavoura. Aí já está definido o custo da lavoura. Tá? Bom, os custos no meu orçamento, né, eu sempre considero todos os custos que eu tive e quanto vendi o sobra. Esse ano, vamos dar o exemplo desse ano. Claro. Quem plantou 500 hectares, que teve um custo de... eu sei quanto é que foi o meu custo. Tá? O meu custo foi de 41 sacas de soja por hectare. Custo total. Né? Isso, custo total. Então, me sobra líquido para quem produz 500 hectares. Está vendendo pelo preço que está aí hoje, a lucratividade bruta dele é R$228 mil. Eu acho que não dá nem para dizer que isso aí é lucro face ao tremendo investimento e responsabilidade que você tem. É um negócio. Porque esse lucro bruto é o que ele vai poder gastar fora da lavoura. Você está me entendendo? Claro. Esse é o raciocínio que o produtor adquire depois que ele deixa de se envolver com o operacional, que deixa de ser um empreendedor e começa a ser um administrador. E tenha certeza, é muito fácil. É ele conhecer 4, 5 despesas dele, tal como diesel, tal como manutenção de maquinário. Manutenção de maquinário, como é que você prevê? Quanto vai gastar de maquinário na próxima safra? Se eu gastei ano passado 50, na outra eu gastei 45, na outra eu gastei 52, quanto é que eu vou projetar para o próximo ano? Se torna fácil, assim, né? A regra fica a mesma, né? Senhor Paulo, a gente vai fazer assim, a gente tem um breve intervalo para que a gente possa cumprir com os nossos patrocinadores aqui, e em alguns minutinhos a gente já volta aí para continuar essa conversa de fundamental importância, então já voltamos aí, pessoal. No campo, damos o melhor para abastecer o mundo diariamente. Passando de uma geração para outra,
o amor por esse trabalho e o valor da tradição. Trabalho esse que depende cada vez mais de força e tecnologia. E somente quem vai além pode acompanhar você nessa lida. Não importa onde estamos, a S10 é nossa maior companheira. Porque quem é do campo entende. S10 é a picape feita para quem faz. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Em busca de imóveis rurais? Conheça a Egrégio Negócios Rurais, sua parceira confiável no campo. Somos especialistas em compra, venda, arrendamento e avaliação de imóveis rurais. Ligue já e inicie sua jornada no campo com a Egrégio Negócios Rurais. Voltando aqui então para esse segundo e último bloco aqui com o senhor Paulo Roberto Nicola. Antes a gente vai aqui reiterar aqui os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, e eu falo da Nicola Veículos, a maior concessionária da Chevrolet do interior do Rio Grande do Sul. Maior estoque de peças, maior estoque de automóveis. A Nicola tem 11 revendas, atende 1.700.000 pessoas em 99 cidades. E o mês de março é o mês da Montana. Taxa zero, R$1.000 em bônus e acessórios. E para você que é produtor, R$20.000 de desconto na aquisição. Você que é CNPJ também tem esse benefício, então corra na Nicola mais próxima, não perca tempo e sai de Montana 0 km. Também assina conosco aqui a maior cooperativa de crédito desse Brasil, a Cressol. Com as melhores soluções financeiras para seus cooperados, a Cressol vai te atender em toda e qualquer situação. Vá até a Cressol, procure um consultor, explique a sua situação, que eles vão achar a melhor solução financeira para você. Porque na Cressol é assim, tudo começa por você. E também a Egrégio Negócios Rurais. Quer virar um produtor, um pecuarista, primeiro você precisa ter uma propriedade. E na Egrégio você consegue adquirir as melhores opções do mercado. Seja para compra, venda, arrendamentos, avaliações de imóveis rurais, a Egrégio Negócios Rurais vai atender você. Então procure a Egrégio, tá bem? Voltando aqui com o senhor Paulo, a gente estava aqui, né, na situação do eu, né, senhor Paulo, aquela tão famosa história sobre o seu livro, que é o quanto eu custo, né. Mas voltando então ali, senhor Paulo, para a gente debater essa questão dos custos, né, só um detalhe que a gente não falou, que dentro dos custos, geralmente o produtor não coloca os juros bancários, senhor Paulo, porque eu também tenho uma experiência direta e diária com os produtores, e retomando o assunto antes do final do primeiro bloco, não é só diesel, não é só insumo, tem muitos outros custos e os juros bancários, eles tomam uma parcela desse custo, só que isso muitas vezes não é jogado para dentro do cálculo, e passa despercebido e lá no final das contas não fecha. Né? Então, como administrar, senhor Paulo, assim, ó, quando que a gente deve se atentar a esses juros, quando que o produtor deve buscar o financiamento da lavoura, uma solução financeira, como resolver quando a gente já está endividado, senhor Paulo, nesse sentido aí? Bem, digamos assim, ó, todo o trabalho que eu faço é para evitar que o produtor tenha dificuldade financeira. Certo. Tá? Não que não vá ter dificuldade financeira, porque isso aí sempre vai existir, um investimento, um ano bem, um ano ruim, sempre vai existir. Mas o meu trabalho é para que isso seja reduzido violentamente, o produtor possa trabalhar numa zona de conforto mais estável. Claro. Nunca será o ideal, tá? Mas o que eu sugiro, ó, ele nunca deixe o custo financeiro
ser maior que 6% do custo total dele. Tá? Na minha ferramenta de trabalho, eu tenho um bom alerta sobre isso. Porque quando passa de 6%, vai a 8%, tu consegue administrar isso. Tá? Claro. Quando ele vai para 10%, tu já tem um problema na mão, já está doendo, e a dor é sinal de alguma coisa está errada. E quando ele chega à faixa de 12%, é bom parar por aí. Sim. Tem que vender alguma coisa. Então, eu considero que o produtor deva considerar, no máximo, 6% despesas de juro. Na minha ferramenta é isso. Né? Tá. Aí tu vai me perguntar, tá, mas e no ano de crise, tá, no ano de dificuldade, se eu vier trabalhando com média, no ano de dificuldade eu vou ter aquela gordurinha, né? E a gordura aquela, eu não falo em dinheiro, pode ser em gado, pode ser em grão de soja, deve ser alguma coisa que não esteja imobilizada. Tá? O que é imobilizado? É aquilo que tu não pode mexer, está imóvel. Né? Então, esse é o planejamento. Agora, quando nós estamos, que o produtor está na situação de hoje, porque 4 anos, 3 secas, não tem produtor que não esteja com sérias dificuldades. Tá? Aí, digamos assim, realmente é um ponto fora da curva na história. Claro. Certo? E nós temos que contar com o auxílio do governo para prorrogar alguma coisa, e eu acredito que seja isso, porque esse ano o Brasil inteiro está passando por isso. Tá? Quando é só no Rio Grande do Sul, como foi a outra seca passada, nós não temos voz, claro, para que aconteça algo politicamente. Nós somos um estado que produz 8% de soja, mais ou menos, no Brasil. Né? Então, o produtor que está numa situação hoje dessas, ele tem que recorrer a um contador ou alguém da área financeira para refazer o estudo dele. Eu tenho feito isso muito para os meus clientes. Tá? Claro. Eu tenho sentado, conversado com meus clientes, que eu tenho uma empresa aqui que eu compro o tal de soja verde. A Nicola Agronegócio faz isso. Né? Eu compro soja e pago lá, quando ele vai plantar no mês de outubro, agosto, setembro, né? E ele me entrega o soja lá em maio. Esse é o que a minha empresa faz. Claro. Tá? E outra coisa que eu faço é comprar contratos em soja. Você tem um contrato para receber, está precisando fazer um investimento, eu compro esse contrato. Acontece muito, por exemplo, quem arrenda campo. Eu estou recebendo arrendamento de campo, né? Então preciso do investimento, me vende, eu compro. É isso que eu faço na minha empresa. Eu não posso dar assessoria e não cobro pela assessoria. Não cobro. Se chegar qualquer produtor para mim sentar, como eu tenho muita habilidade de enxergar os problemas, eu posso dar sugestões. E isso eu faço gratuitamente. Não sou empresa de consultoria. Certo. A única coisa que eu sugiro, num ponto fora da curva que nem está hoje, que é muito acima do normal, procurar ajuda, um pouco de ajuda. Claro. Não, então, perfeito. Então, só para deixar em resumo dessa última fala que tivemos, é que o limite, então, seria 6% para juros. Isso, a partir daí, a partir começa o alerta, né? 6% do seu custo, do que ele gasta em reais. Claro. Tá? Que é compra de insumo, despesa de mão de obra, diz. Perfeito. 6% disso aí. Tá, então assim, senhor Paulo, a gente falou um pouco do primeiro livro e depois agora para a gente ir, inclusive, que é o que coincide com a sua ferramenta, o PAB, é o seu segundo livro que diz Lucre Sempre com a Soja. Como é que isso é possível, senhor Paulo? Esse livro ele é possível justamente pelo que nós falamos agora há pouco. Tá. É um livro que orienta de ponta a ponta a trabalhar com médias, mostrando as alternativas, porque lá no primeiro livro eu mostro como ter um pouco de capital.
Ninguém consegue abrir uma farmácia, abrir uma fruteria, botar uma loja comercial sem ter um pouco de patrimônio. Claro. Tá? E para que eu entre na atividade rural, eu tenho que ter um pouco de patrimônio também. Tá? E esse patrimônio que eu formo é que ele vai viabilizar tudo para frente. Né? E tem como, é só se organizar um pouquinho e ele trabalhando com médias. Eu, por exemplo, eu tenho um sistema do seguinte, ó. Como é que eu trabalho, tá? Aquilo que eu falei para você, ó, a hora que o produtor, e eu tenho ferramenta para isso, tá? A hora que o produtor ter um controle de custo, que é preenchimento de 5, 6 itens nessa ferramenta, muito simples. Essa ferramenta eu deverei lançar agora, até o dia 10 de abril, eu devo lançar ela e colocar ela no meu site. Tá. Essa ferramenta, o que eu faço? Ó? Há anos, eu fecho o custo da minha lavoura em 40 sacas de soja. Não interessa se o adubo está lá em cima, está lá embaixo, tá? E isso é determinado de uma maneira muito simples, tá? Essa minha última safra agora, tá? Quando eu comecei a comprar os produtos, se eu fosse comprar com o preço daquele dia e vender pelo preço para receber lá em maio, eu teria um custo de perto de 48 sacas de soja por hectare. Não fechei. Aí o que eu faço? Eu tenho minhas planilhas de custo em reais. Aí deu a conhecimento de baixou o adubo ali bastante, baixou 2 ou 3 itens e o preço do soja deu uma subida. Então eu vendi uma quantia X referente ao custo de lavoura para o mercado futuro e fechou na hora, na cooperativa. Liguei lá para maio, quanto é o soja aí? Tá tanto. Eu tinha a despesa, a hora que fechou em 40 sacas de soja, eu vou lá, faço a venda e compro tudo já. Aí entra a nossa liquidez. Sabe qual é a melhor liquidez que existe? O próprio soja. Por que isso? Eu sempre tenho uma quantia de soja guardada. Se dispara o dólar, que dispara o insumo, o soja sobe também. Claro. Então, eu não tenho problema de um ano, disparou o soja, o produto disparou, com exceção do adubo. O adubo, ele é sojirizado. Claro. Agora, por exemplo, o soja está puxando o adubo para baixo. Parece mentira, é o inverso. Tu vê só. Né? É o inverso. Então, hoje, por exemplo, se eu for, meu agrônomo, casualmente falando ontem, se eu fosse fechar o custo da minha lavoura, agora, com o preço que estão os insumos e com o preço que está o soja, o custo da lavoura hoje seria 50 sacas de soja por hectare. Um absurdo, né? Alto, né? Tá. Eu, como você viu, como eu produzo 58 sacos na média, eu fechar em 40 está ótimo. Então, eu foco nessa maneira. E aquele livro, Lucre Sempre com a Soja, é pelo seguinte, ó, todo o meu foco é tu trabalhar com uma determinada média. Eu não vendo soja abaixo de um determinado valor, mas também não quero vender acima de um determinado valor. Como eu domino o custo da minha lavoura, eu sei o momento de fechar o negócio. Então, tudo que eu mostro é como administrar os custos, né, e viabilizar as negociações no melhor momento possível. Até porque o que o senhor ensina e que o senhor bem faz, né, em trazer isso para o produtor é o seguinte, na verdade, independente do ano, independente do tempo, a gente administrando o custo, tendo domínio do custo, ou melhor, da média do custo, a gente vai conseguir ter uma margem para um ano bom, uma margem para um ano ruim, e assim o senhor consegue manter uma lucratividade, e aí como diz o livro, né, lucrar sempre com a soja, desde que você realmente de fato tenha o domínio
do custo. Então, ou seja, não é vender porque o produtor, senhor Paulo, assim, ó, ele fica muito preocupado com a queda da soja, preocupado em vender a soja porque vai cair, e aí ele não se atenta para o que o senhor comenta, ou seja, não importa se a soja vai estar baixa se eu atingir o custo, né? Que o importante é assim, ó, eu gastei 40 sacos, eu bati os 40, agora eu posso com tranquilidade. Se o senhor tem uma margem para segurar, o senhor segura, senão o senhor mantém ali o limite dos custos e consegue vender com tranquilidade e manter uma margem para o futuro, né? Exatamente, aquilo que nós comentamos há pouco tempo atrás. Ó. No momento que eu domino, controlo meus custos, torno a dizer de novo, é muito simples, essa ferramenta que eu estou lançando, qualquer empreendedor consegue preencher. Porque qual é a dificuldade que tem o produtor hoje em dia de levantar custos, muitas vezes? É o trabalho a campo, é levantar dados a campo. Claro. Só que eu achei caminhos, eu achei atalhos, tipo esse atalho que eu lhe falei da questão do maquinário. Então você torna... E isso aí são dados que tu vai usar todos os anos. Então, se tu determinou, veja bem, se tu determinou hoje, bom, eu sei, o custo para o próximo ano vai ser R$100 por saco. Quem fabrica um carro sabe, quem vai ficar uma cadeira sabe, quem vai produzir roupa sabe quanto vai custar para produzir. Por que, claro, que o produtor não sabe? Tá? Então, eu achei uma maneira muito simples do produtor dominar isso. Tá? E te garanto que é mais simples do que jogar truco. Eu não sei. Mas jogar veja truco, bem, por ó, exemplo. veja bem, ó, se ele sabe que o custo dele, vamos repetir, é R$100 por saco, e chegar alguém para eles assim, olha, eu te ofereço 125, o preço na cooperativa está 125, cerealista está 125, se tu sabe que custa 100, então te oferecendo 25, tu tem uma boa noção de quanto tu vai ganhar. Tu já sabe o que tu vai ganhar. Tá? Mas ainda assim, quanto é que realmente vale o soja? Aí você vai lá no meu site e olha, o valor do soja hoje está 135, valor real. Alguém está ganhando 10 por ti. Bom, aí tu toma a decisão. Não, eu vou segurar porque a grande probabilidade é do soja subir. Então vai ter... Quem é que não vai saber tomar uma decisão nesse momento? Tendo as ferramentas, né? A partir do eu ter o meu custo. Bom, se eu gastei 100, me ofereceram 125 e o meu PAB está 120, o que eu estou dizendo? Que estão te pagando mais do que vale. Tu corre e vende. Claro. E segura teu boi. Tá? Tecnicamente, isso que você faz. Mas deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu gosto de dar meus exemplos. Claro. Te lembra aquela safra que foi 2 anos, tivemos 2 secas, a outra anterior? 21. Tá terminando, quase terminando minha bateria aqui. Tá. Eu colhi um montão de soja. Tá? E vendi por um preço bem acima do normal. Guardei em sacas de soja. Tá. Porque o que aconteceu os 2 anos seguintes? Seca. Eu fui lá, peguei esse soja e cobri essa despesa. Tá? Esse ano agora eu estou fazendo uma safra extraordinária, vou para casa 70 e a minha comercialização fechei em R$134 o custo, a venda do meu saco de soja, R$134. Por que eu consegui R$134? Porque eu criei uma ferramenta que vai me determinando o momento certo de comercializar. Tá? O preço real da soja que o PAB mostra, podes ter certeza, esse preço cruza por nós diversas vezes. Claro. Esse ano, com toda a safra que eu colhi, o que eu vou fazer? Vou cobrir o prejuízo do ano passado. Claro. E vai me sobrar meus 10 sacos de soja por hectare. Esse é o fundamento do segundo livro. Esse é o planejamento, na verdade. Então, para lucrar com a soja, basta dominar o seu custo operacional de toda a lavoura. Então, assim, ó, é como o senhor disse, né, chega a ser tão básico de falar sobre isso, né, que a gente só sabe o quanto vai ganhar
depois a gente saber quando a gente vai gastar, né? Então são duas coisas que coadunam desde que a gente tenha um simples atentamento a isso, né? E Sr. Paulo, assim, eu sei que o senhor está com a bateria acabando, mas só para a gente aqui meio já se encaminhar para o final, na verdade, assim, ó, hoje então, com a sua ferramenta que o senhor vai lançar, o senhor vai trazer então para o produtor algo que o facilite, que seja uma coisa rápida, fácil dele inserir dados, e com aqueles dados ele saber de fato o quanto custa, e com isso, na verdade, é um complemento ao PAB, né, Sr. Paulo? O senhor vai usar essa ferramenta para achar o seu custo, e com o PAB a melhor forma, a melhor hora de vender, correto? Essa ferramenta dá condições do empreendedor ter um controle de custos e definir o melhor momento que ele tem de vender a safra. Isso no dia a dia. Ele pode fazer isso diariamente, não, agora não, depois não, mas ele vai saber qual o melhor momento. Tá? Porque hoje em dia eu enxergo o produtor perdendo no escritório o que ganha no campo. Né? Você imagina, o preço da soja nos últimos 15 anos, do pior preço ao melhor preço, variou 28%. Tá? Do menor preço para o maior preço, nos últimos 15 anos, deu 28%. E o produtor está aqui no meio. Ele nunca sabe se está mais para cima ou mais para baixo. O que essas minhas ferramentas vão resolver esse problema de uma simplicidade sem tamanho. E essa ferramenta, ele vai preencher, tem 4, 5 itens que ele vai ter que colocar ali por ano. E é muito fácil. Sim. Um truquezinhos que eu trouxe lá da área administrativa financeira e adaptei ao agronegócio. Tá? E podem ter certeza, no Brasil, 1.000 hectares, 2.000 hectares, quem planta 3.000 hectares, não sabe dizer quanto vai custar o saco de soja para a primeira safra. E eu garanto que o pequeno e médio produtor vão saber. Enfim, com essa ferramenta, então, o senhor vai resolver o problema de muita gente, né, Sr. Paulo? Porque, assim, o senhor, veja bem, o senhor fala da sua experiência administrativa, mas também aquela sua experiência de próprio produtor, né? Porque o senhor, além da questão da sua administração, o senhor foi produtor. Então, na verdade, o senhor uniu as experiências, o senhor viu o que precisava ser feito, o senhor achou uma fórmula. Hoje o senhor tem sucesso porque você é um produtor adequado à nova vida do produtor, que é planejamento, né? Ou seja, tudo passa por planejar os custos, dominar e você conseguir fazer uma boa lucratividade, né? Porque não é fácil hoje, porque todo mundo pensa que produtor é rico, milionário, né, Sr. Paulo? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, é muito trabalho, é muito custo envolvido. Hoje, gerir uma propriedade, por mais que seja de 100, 300, 500 hectares, tem todo um custo milionário por trás disso. E tu não dominar o custo, culmina, às vezes, em tu perder todo o teu patrimônio, né? Então, com essa sua ferramenta, mais o PAB, o senhor vai trazer um alento aí, um futuro, na verdade, para o produtor, né, Sr. Paulo? É o que eu converso muito com o Antônio da Luz, que foi o que mais me motivou a voltar. Essa ferramenta mais ou menos eu venho com ela há algum tempo, tá? Só que agora eu vou levar a público, que eu uso para mim sempre, né? E eu estou com o apoio da Farsul, estou com o apoio do Antônio da Luz, estou com o apoio do Notícias Agrícolas, porque realmente essa ferramenta, ela realmente vai ajudar. É uma lacuna que sempre existiu no nosso negócio, e que é quanto custa para mim poder comercializar. E se eu não sei quanto eu ganho, não sei quanto gasto, eu não sei o que me sobra. Nós vamos terminar com essa história. Perfeito. Sr. Paulo, quero lhe agradecer imensamente pelo seu tempo aqui, pelas informações que o senhor trouxe, porque vai ser de muita valia. Nós vamos acompanhar o lançamento dessa ferramenta do senhor, para que a gente possa trazer para os nossos ouvintes, para os nossos os produtores em geral.
E dizer para o senhor que a gente quer, senhor Paulo, assim, ó, esse programa, ele é um programa que tem 3 episódios de vida, digamos assim, né? Tá iniciando, o senhor é o 3º episódio. A gente quer contar, senhor Paulo, ao longo da vida do programa com as suas participações, quando o senhor tiver disponibilidade, porque não termina aqui, não é também trazendo só o PAB, a ferramenta, não, tem muito chão pela frente, tem muito a percorrer ainda, e a gente quer que o programa tenha o seu auxílio no sentido de trazer sempre as inovações aos produtores. Muito obrigado, senhor Paulo. Então, gente, foi esse aqui o 3º episódio do podcast A Voz do Agro. Eu acho que caiu lá a bateria do senhor Paulo, estava com pouca bateria. Quero agradecê-lo novamente aqui, dizer que a gente ficou muito feliz com a participação dele e dizer para vocês que o podcast A Voz do Agro vem para trazer informação, tendência, fazer com que a vida do produtor fique mais fácil, e com certeza com essa ferramenta do senhor Paulo aí, com o PAB, vocês vão mudar a produtividade da sua fazenda. Nós vamos deixar os links aqui de acesso ao canal aí, aos canais do senhor do Nicola Agronegócio, para que você possa acessar o PAB, você possa acessar os livros, entende? Então, muito obrigado e até o próximo programa.